Com o propósito de erradicar a fome que volta a assombrar a vida de milhões de brasileiras e brasileiros e pensar em maneiras de se garantir uma alimentação saudável para todos, nasce o Instituto Fome Zero. Como o programa criado em 2003 com o mesmo nome no governo Lula, o Instituto tem a missão de desenvolver estudos e pesquisas sobre o tema, além de criar iniciativas permanentes em benefício da segurança alimentar e nutricional no Brasil. A reportagem é de Larissa Borer. O Brasil, que chegou a sair do mapa mundial da fome da ONU em 2014, volta a fazer parte deste índice neste ano. Falta de políticas públicas e a crise econômica e sanitária contribuíram para esse retrocesso. E também houve o aumento no preço dos alimentos, que resulta em dois fatores opostos, a subnutrição e a obesidade, decorrentes de má alimentação. Surgiu então a necessidade de se criar um espaço destinado ao amparo dos brasileiros e brasileiras que passam fome e estão desnutridos, ou por conta de uma alimentação irregular e nada saudável, estão obesos e com problemas de saúde. Nesse contexto nasceu o Instituto Fome Zero. José Graziano da Silva, ex-diretor-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e um dos fundadores do Instituto, comenta que a pandemia está exigindo um olhar mais apurado sobre a alimentação. Não se pode continuar fazendo mais do mesmo. A pandemia vai exigir inovações também na área das políticas de alimentação. Uma delas, por exemplo, tratar o tema da má alimentação, da má nutrição, que inclui a obesidade. Nós devemos sair dessa pandemia com índices ainda maiores de obesidade, que hoje já atinge 20% da população adulta brasileira. Enquanto uma parcela da população pensa em maneiras de impedir o avanço da fome no país, outros não têm a mesma sensibilidade. O governador João Dória suspendeu durante a pandemia o programa Bom Prato, que oferecia alimentação gratuita para moradores em situação de rua. Na última sexta-feira, Dia Mundial da Alimentação, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um pronunciamento sobre a grave situação que ameaça os brasileiros mais pobres. Repito, mais de 10 milhões de brasileiros não têm o que comer. Isso sem falar nos 74 milhões que estão, segundo técnicos, em situação de insegurança alimentar média ou leve. Na mesa do pobre, porém, a fome não tem nada de média ou leve. Na vida real, é quando a mãe e o pai não comem para alimentar as crianças, ou quando a família sacrifica a qualidade do que come para que todos possam comer. Como conviver com tamanha crueldade? Para barrar o aumento da fome e da desnutrição no Brasil, o Instituto Fome Zero pretende trabalhar em diferentes frentes, não só na produção de estudos e pesquisas, mas também em políticas públicas que garantam a alimentação saudável para a população brasileira. José Graziano comenta que, além de estudos na área e programas sociais, é preciso a implementação imediata da rotulagem de alimentos com alerta sobre a quantidade de ingredientes maléficos à saúde humana, como açúcar, sal e gordura não saturada. Bem como a implementação imediata do sistema de rotulagem recentemente aprovado pela Anvisa, que alerta para as altas quantidades de açúcar, sal e gorduras não saturadas nos alimentos. Essa falta de informação ao consumidor deve ajudar muito no combate à obesidade. Também estamos analisando a formulação de propostas do tipo taxação das bebidas açucaradas, principalmente esses refrigerantes com alto teor de açúcar, que são um veneno para as nossas crianças. O que está em jogo agora é a proposta do governo Bolsonaro de reduzir pela metade o auxílio emergencial e mantê-lo só até o final do ano de 2020. Para o ex-diretor-geral da FAO, a fome e a má nutrição no Brasil só não tomaram proporções ainda maiores por conta do auxílio emergencial.
Graziano afirma que se o governo cortar o benefício, podem dobrar os números que dão conta hoje de cerca de 15 milhões de pessoas que passam fome e outras 40 milhões que se alimentam de forma irregular. Ele ainda lembra que nos países europeus, a segunda onda de infecção pela Covid-19 se manifestou e que no Brasil isso também pode acontecer. A proposta do governo de reduzir pela metade o auxílio emergencial e extingui-lo a partir de dezembro traz muita preocupação. Primeiro porque tem tanto lugar que o governo pode cortar, fazer economia, foi escolher justo aquele que deu certo nesse momento tão agudo de crise que estamos vivendo. E foi o que evitou que a fome e a má nutrição no Brasil ganhasse proporções que são até difíceis de imaginar. Nossa estimativa é que o Brasil já possui hoje cerca de 15 milhões de pessoas passando fome e outros 40 milhões comendo muito mal, a ponto de não fazer as 3 refeições diárias. Se o auxílio emergencial cair à metade e não for renovado no ano que vem, essa situação tenderá a piorar muito. Esses números podem dobrar, atingindo verdadeira situação de calamidade pública. Não convém não esquecer que os países europeus já estão enfrentando uma segunda onda de infecções do coronavírus. Não se pode descartar que isso possa ocorrer também aqui entre nós. Se a pandemia continuar, portanto, no próximo ano, eu acho que o governo será obrigado a continuar com o auxílio emergencial sob pena de produzir uma catástrofe, uma fome de proporções bíblicas no Brasil. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.